Olá, amigo! O tema de hoje é Chamados à Liberdade e o texto base está em Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 26. Mas, antes de ler, eu quero fazer uma oração com você, quero lhe contar uma pequena história e fazer uma breve introdução. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina sobre a liberdade. Que o teu Santo Espírito trabalhe na nossa mente ao recebermos esta mensagem, para que entendamos o recado que o Senhor tem a nos dar. E nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, conta-se que certa vez uma criança que passeava com o papai viu um pássaro fechado em uma grande gaiola. Muito sensível, o pequeno garoto insistiu de forma veemente que seu pai comprasse aquela pequena ave a fim de que eles pudessem libertá-la daquele cativeiro. E ao comprar o pequeno pássaro, o pai e o filho foram avisados de que a pequena criatura sempre tinha sido criada em cativeiro e que por isso nunca tinha aprendido a voar. Insistindo em sua tentativa de fazer o passarinho voar a qualquer custo, depois de reiteradas e descuidadas tentativas, o menino viu o pássaro, já muito cansado, se ferir e morrer. O pequeno garoto aprendeu com aquela experiência, e mediante lágrimas, que a liberdade necessária para aquele pássaro não se resumia a apenas estar solto, era preciso também saber voar. Essa simples história nos lembra a importância de entender bem a liberdade. Preste atenção, liberdade é algo que todos precisam, muitos desejam, poucos usufruem, mas apenas alguns a entendem. Mas, afinal, como entender corretamente esse presente de Deus tão essencial que é a liberdade? Há muitos textos bíblicos que tratam do assunto. Um deles é bastante rico em detalhes que podem nos ajudar a compreender o tema do ponto de vista cristão. E este é, como eu disse, Gálatas capítulo 5, versos 13 a 26. Esse texto é parte da carta escrita por Paulo aos crentes da província romana da Galácia, possivelmente entre os anos 48 e 52 depois de Cristo. A região abrangia a Pisídia, Isáuria, partes da Licaônia, Panfilha, Panflagônia, Frígia Oriental, o Porto Polemoniano e a Armênia Menor. A Galácia também foi conhecida como Anatólia Central da Ásia Menor, antes que antes era situada na região onde hoje está a Turquia. A economia da região era basicamente rural, sustentada pela pecuária de pequenos rebanhos, produção de lã, cultivo de uvas, cereais, e as igrejas daquela região enfrentavam, naquele momento, pressões internas e externas que impactavam a ética da vida dos crentes. De um lado, havia um grupo de mestres oposicionistas judaizantes que insistiam na prática da circuncisão para os crentes gentios, sob o argumento de que tal obra lhes garantiria a salvação. E esse grupo Paulo chama de falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à servidão. E por outro lado, os crentes gentios estavam se deixando influenciar com tais argumentos e pressões para assim não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E esse grupo, embora amado por Paulo, foi chamado de insensatos, por estarem enfeitiçados com as ideias que os afastavam do evangelho. E o apóstolo considerava esse cenário algo grave, pois indicava que os dois grupos não entendiam e não praticavam a verdadeira liberdade cristã, a qual deveria ser entendida à luz do processo expiatório que inclui o sacrifício de Cristo na cruz. Aliás, ao longo da história, Paulo menciona Cristo 38 vezes. E aponta para a cruz 3 vezes, indicando ser esse o contexto para a compreensão da genuína liberdade cristã. Observando esse texto, nós podemos notar 3 importantes verdades sobre a liberdade cristã, as quais tomaremos para guiar o nosso estudo sobre o tema. Primeiro,
o que é liberdade. Segundo, como viver em liberdade. E terceiro, os efeitos, ou seja, os resultados, a abrangência da liberdade. Vamos para o primeiro, o que é liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A primeira grande verdade desse texto é sobre o que é a liberdade cristã. Paulo repete a mesma ideia antes, esboçada no verso 1 do capítulo 5 de Gálatas. Ele lembra que Cristo chamou aqueles que nele creem para viverem em liberdade, né? Mas essa é a grande pergunta. O que é liberdade cristã? Como entender esse conceito incompreendido já lá na época do apóstolo? Tendo se tornado um fiel seguidor de Cristo, Paulo tinha em mente a noção de liberdade ensinada por Jesus e os demais apóstolos da igreja primitiva. Naquela mesma sessão, nessa mesma sessão que nós lemos aqui, Paulo esboça 3 realidades que definem de maneira clara os contornos da liberdade cristã. A primeira realidade é quanto à fonte da liberdade. Paulo começa essa sessão afirmando assim: vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. E a questão aqui era entender que quem os havia chamado à liberdade era o próprio autor e provedor da liberdade. Ao longo da carta aos Gálatas, a divindade em 3 pessoas é mencionada como tendo envolvimento dinâmico no plano da salvação, a fim de que o ser humano fosse redimido para viver em liberdade como filhos de Deus. O Deus que provê a liberdade é o Deus que nos chama para viver essa liberdade em Cristo. E não por um acaso, na carta aos Gálatas, Deus o Pai é mencionado 30 vezes. Jesus Cristo é mencionado 38 vezes. E o Espírito Santo é mencionado 18 vezes. É dito que Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Isso está em Gálatas 1:4. O Pai ressuscitou dos mortos, Gálatas 1:1. O Pai o ressuscitou Jesus dos mortos, Gálatas 1:1. O Espírito Santo é enviado ao coração dos crentes, Gálatas 4:6. E uma vez habitando no crente, luta contra a carne, produzindo o fruto do Espírito, cujas sementes testemunham uma vida de liberdade em Cristo. E dessa forma, Paulo sinaliza de maneira clara que a fonte da verdadeira liberdade é o Deus triuno. É o próprio Deus quem provê os meios para vivermos livres em Cristo. A segunda realidade é quanto à definição da liberdade. Num contexto de discussão sobre a circuncisão e de desentendimentos entre os crentes, Paulo menciona 2 aspectos para definir a pessoa livre em Cristo. O primeiro é servir e o segundo é andar. De fato, ao falar do servir, o apóstolo combina 3 termos para definir a pessoa livre em Cristo. Em um capítulo anterior é mencionado que a pessoa é justificada somente mediante a fé em Cristo. Então ele acrescenta nessa condição que a pessoa é instada a viver como um servo, alguém que serve como escravo de maneira humilde e abnegada, e alguém que age pelo amor ágape, forte consideração e afeição. E nesse ponto, Paulo faz uma citação do texto do Antigo Testamento, Levítico 19:18, declarando que o amor ao próximo, uma vez que havia ali problemas conhecidos de relacionamento entre os crentes, o amor ao próximo era a chave. Eles mostravam preocupação com os ritos e cerimônias, enquanto eram descuidados com o amor e o serviço uns com os outros. Isso era incompatível com a genuína liberdade cristã, liberdade que não podia ser entendida como uma licença para pensar, falar e agir da maneira que quisessem, nem entre eles, nem em relação aos ritos da fé cristã. E nesse cenário, Paulo destaca a fé,
o amor e o serviço como marcas caracterizadoras da liberdade dos que estão sendo redimidos em Cristo. E, ao falar do andar, Paulo indica que a liberdade cristã é andar no Espírito, ou, em outras palavras, andar segundo o Espírito. Paulo se vale aqui, e em outros dos seus escritos, de uma metáfora do Antigo Testamento para indicar a vida conformada com a vontade de Deus. É viver a vida permitindo-se ser guiado, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Na prática, é submeter-se ao senhorio de Cristo. Em outras de suas cartas, por exemplo, em Coríntios, em 2 Coríntios 3,17, para uma congregação que também vivenciava diversos problemas, inclusive de relacionamentos entre os irmãos, Paulo lembra que, abre aspas, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Portanto, os dois imperativos de Paulo indicados aqui, servir e andar, são esclarecedores. A liberdade, nessa ótica, não é uma ideia abstrata ou uma prática desprovida de fundamentação teológica. A liberdade cristã é aqui definida como um novo modo de ser e viver do crente que agora é liberto do pecado mediante a obra redentiva de Cristo. E isso leva a submeter-se ao senhorio do Espírito Santo numa vivência o mais próxima possível ao exemplo do que Cristo nos deixou. Paulo chama isso de ser uma nova criatura, no capítulo 6, verso 15 da carta aos Gálatas. Então esse foi o primeiro aspecto da liberdade, o que é liberdade. Segundo aspecto da liberdade, como viver em liberdade? Escute. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, discussões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que estão praticando tais coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Olha que lindo! A segunda grande verdade que nós aprendemos desse texto de Gálatas é como viver a liberdade cristã. Sendo Deus o autor e provedor dessa liberdade, vem dele mesmo a orientação sobre como vivê-la de maneira apropriada. Paulo ensina 3 pontos como os filhos de Deus podem viver melhor em liberdade. Primeiro ponto, para viver a liberdade cristã é preciso ter consciência do grande conflito que a envolve. O apóstolo declara que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne porque são opostos entre si. E o termo grego usado aqui para carne é sarx, e nesse contexto indica o ser humano degradado pelo pecado, com sua natureza tendenciosamente má, inclinada para o erro. E tal humanidade é fraca e propensa a distorcer o sentido da liberdade e usá-la de maneira equivocada. Já o termo espírito, no grego pneumatos, nesse contexto, indica a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa da divindade que, no plano da redenção, assumiu a missão de operar para a conversão do pecador e guiar os crentes em sua jornada de vida e liberdade cristã. Segundo Paulo, a carne humana pecaminosa que reside em tal pessoa e o espírito que opera na consciência a fim de transformá-la a partir da renovação da mente são declaradamente opostos entre si. Por isso, um luta contra o outro, não é? E por isso há um conflito de liberdade na vida das pessoas. Ou a liberdade é deturpada quando é usada segundo as obras da carne, ou é legítima quando é vivenciada segundo o fruto do Espírito.
Esse é o primeiro ponto sobre como viver a liberdade. Segundo ponto sobre como viver a liberdade. Viver a liberdade cristã implica em rejeitar as obras da carne. As obras da carne representam os modelos alternativos da vida, baseados numa distorção da compreensão e experiência da liberdade. O mundo pecaminoso oferece essas rotas alternativas para seduzir e reescravizar o ser humano ao pecado. E Paulo deixa claro que as chamadas obras da carne são incompatíveis com a verdadeira liberdade cristã. Ele fala de imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, contendas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras e orgias, e deixa claro que esses são apenas exemplos de distorção da verdadeira liberdade do cristão, pois também reprova as coisas semelhantes a estas, como descritas por ele mesmo. Lá em 1 Coríntios 6:9, capítulo 10, capítulo 15, verso 50 e assim por diante. Tá certo? E o terceiro ponto de como viver a liberdade cristã é que viver a liberdade cristã só é possível quando nós somos guiados pelo Espírito. O apóstolo faz duas declarações significativas nesse sentido. Primeiro, no verso 18, ele diz: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O que se quer dizer aqui é que se a liberdade cristã é vivenciada segundo a direção do Espírito Santo, não há condenação da lei para isso. Embora Paulo esteja falando da lei moral, o mesmo se aplica às demais leis divinas, sejam as leis morais, leis da consciência, leis de saúde, leis físicas ou leis de convívio social. As leis somente condenam aquele que vivencia sua liberdade em desconformidade com o assim diz o Senhor. Entende? Mas para aquele que se submete com sua liberdade ao senhorio do Espírito, o próprio Espírito produzirá seu fruto e o resultado será visto e reconhecido em um estilo de vida marcado pelo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E como completa o apóstolo, contra essas coisas daí não há lei. Ou seja, não há condenação contra a vivência genuína da liberdade cristã. Note que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, mesmo depois da queda, mesmo depois do contexto do grande conflito entre o bem e o mal, o ser humano é chamado a viver a liberdade em Cristo. E para isso ele precisa entender que a liberdade tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Esse duplo aspecto da liberdade é um imperativo moral. O aspecto positivo indica as concessões da liberdade e o aspecto negativo indica as limitações da liberdade. Ambos se complementam e não podem ser separados. Isso significa que a liberdade tem um componente propositivo e um componente restritivo, né? Propositivo e restritivo. Quando vivenciada apenas com foco no componente propositivo, a liberdade, por vezes, é levada a excessos e que a transformam em libertinagem e rebeldia. E, nesse caso, ignoram-se ou extrapolam-se os limites que são necessários à vivência responsável da liberdade. De outro lado, quando vivenciada apenas com foco nos componentes restritivos, a liberdade é suprimida por excessos que a tornam puro formalismo e legalismo, e dessa forma ignoram-se as indicações divinas que evitam a superficialidade e incentivam o potencial de liberdade cristã plantado por Deus no coração humano. Portanto, o imperativo moral de liberdade, conforme é ensinado na revelação, é uma salvaguarda contra os excessos do antinominismo e do legalismo. E esse direcionamento evidencia que a liberdade em Cristo jamais encontrará conformidade nas propostas alternativas de liberdade ilimitada do mundo em que vivemos. Essa liberdade é distinta e oposta aos modelos de liberdade do mundo secular. É, antes de tudo, a liberdade do próprio eu egocentrado, que uma vez emancipado pelo Espírito Santo, teocentrado, passa a viver em serviço a Deus e amor ao próximo. O cristianismo herdou esse legado e os cristãos fiéis têm testemunhado a experiência da liberdade assim equilibrada em suas vidas. E os resultados têm sido notórios, tá certo? Então isso é sobre aí os aspectos de como viver a liberdade. Mas terceiro e por último,
Nós podemos ver aqui em Gálatas também o alcance da liberdade. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A terceira grande verdade que aprendemos do texto que estamos estudando é sobre o alcance pessoal e coletivo da liberdade provido por Cristo. Como a liberdade impacta quem é redimido e, a partir disso, também as outras pessoas. Note que estar em Cristo implica em crucificar, nesse caso, sacrificar a carne e procurar andar e viver no Espírito. Essa é uma obra do Espírito na vida do crente. Mas, na consequência, é mencionado o impacto disso na relação de uns com os outros. E não poderia ser diferente. A experiência de liberdade do crente na dimensão vertical de Cristo necessariamente impacta a experiência de liberdade com o semelhante na direção horizontal, uns aos outros. A grandiosidade da obra feita na vida do indivíduo impacta a vida dos outros na igreja e na sociedade também. É importante entender o tremendo alcance disso. O pecado gera 3 graves consequências ao pecador. 3 Cs: culpa, condenação e castigo. E a redenção provida por Deus, o Pai, em Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo, proporciona 3 grandes bênçãos que os filhos de Deus recebem. A primeira bênção: liberdade da culpa do pecado. No início da carta aos Gálatas, Paulo destacou lá no capítulo 2, verso 16, que também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. E o termo dikaioutai, justificados, significa vindicados, declarados, justos, reconciliados, considerados em conformidade com os requerimentos da lei, o que em linguagem forense indica a libertação da culpa. Cristo nos liberta da culpa do pecado ao assumi-la em nosso lugar. Segundo aspecto é a liberdade da condenação da lei. Paulo nos lembra em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição, catara, imprecação de condenação da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Isso porque quando chegou a plenitude do tempo, agora já estamos em Gálatas 4 e 5, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Por isso, em Gálatas 5,18 vai afirmar que se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Cristo nos libertou da maldição, da condenação da lei, assumindo a condenação que era nossa, e nos deu a condição de seus filhos, a fim de podermos viver essa liberdade segundo a direção do Espírito Santo, e assim não estarmos mais sob a condenação da lei. E terceiro e último, a bênção que é concedida a nós é a liberdade do castigo eterno. Ao recordar as obras da carne em Gálatas 5,19, Paulo menciona que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Ele diz isso em Gálatas 5,21. A implicação disso é que os que se deixam guiar pelo Espírito Santo e vivenciam sua liberdade em Cristo, experimentam agora o fruto do Espírito Santo mencionado em Gálatas 5,22. E no futuro tomarão posse da herança do reino celestial de Deus, conhecida como vida eterna. E essa é a liberdade do castigo eterno, é a libertação do castigo eterno, né? Como resultado do recebimento e da vivência de tão grande dádiva de liberdade, o crente passa a viver não mais para si mesmo, mas para amar e servir a Deus, o seu libertador, e ao semelhante com quem deve compartilhar sua liberdade. Sabe, meu querido,
O mundo vem conhecendo essa liberdade por meio dos fiéis servos do Senhor, à medida que vai sendo revelada por Deus desde os primeiros pais, passando pelos patriarcas, os profetas e mais tarde testemunhada por Jesus, os apóstolos e seus discípulos. Esta é a liberdade que possibilitou às nações do mundo grandes conquistas que ainda hoje beneficiam cristãos e não cristãos mundo afora. Esse é o modelo de liberdade que inspirou testemunhos e conquistas, por exemplo, como as liberdades civis. Pense na liberdade de pensamento, a liberdade de conhecimento, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade econômica, a liberdade de comércio, a liberdade de locomoção, do ir e vir, a liberdade do convívio pacífico, a liberdade do trabalho, a liberdade econômica, a liberdade de propriedade, a liberdade da assistência, a liberdade de educação. Basta você lembrar, por exemplo, a formulação de documentos de liberdade como a Carta Magna de 1215, a Declaração Americana de Independência de 1776, influenciando todo o mundo, pelo menos todo o mundo ocidental, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948 e a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. Campanhas de abolição da escravidão e discriminação racial, como as que foram feitas por meio de líderes cristãos como Richard Baxter, John Wesley, John Newton, William Wilberforce, Martin Luther King Jr. A promoção dos assim chamados estatutos de cidadania, destinado à valorização e proteção de públicos específicos, como os portadores de necessidades especiais, as crianças, os adolescentes, os idosos, os refugiados. As liberdades políticas, como direito ao voto, representatividade, manifestação popular, alternância de poder, a liberdade econômica de poder praticar o capitalismo livremente, a liberdade religiosa, que é a associação, a reunião e a consciência do culto e da crença. E todas essas iniciativas, historicamente, tiveram origem com pessoas cristãs e foram iniciadas e promovidas a partir de países cristãos e dali disseminadas ao mundo, tendo tido suas raízes trazidas do Evangelho. Embora, eu sei, possam ter sido objeto de distorções ao longo do tempo, mas o início delas é um legado cristão de liberdade para toda a humanidade. Então, meu querido, nós podemos concluir o quê? Voltando à história do início que eu contei, do menino do passarinho. Assim como aquele pássaro, nós também precisamos ser libertados e precisamos também aprender a viver em liberdade. Para isso Jesus veio. Se Jesus não tivesse nascido, não teríamos esperança de resgate. Se Jesus não tivesse vivido, não teríamos um exemplo de vida. Se Jesus não tivesse morrido vicariamente, não teríamos um substituto. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teríamos esperança. Se Jesus não tivesse subido ao céu, não teríamos a expectativa de sua volta. Se Jesus não tivesse sido entronizado, não teríamos um intercessor. Se Jesus não tivesse iniciado o juízo investigativo, não teríamos vindicação. Se Jesus não tivesse que concluir sua obra, não teríamos novos céus e nova terra. Se Jesus não tivesse feito tudo isso, não teríamos a experiência da redenção. Se Jesus não fosse quem ele é e não fizesse o que ele faz e ainda fará, não conheceríamos o que é a verdadeira liberdade. Meus irmãos e amigos, meu querido que está assistindo esse vídeo, meu querido que está ouvindo esse áudio, o Senhor Deus amorosamente ainda está nos oferecendo hoje a liberdade que só Ele pode oferecer. Só Ele pode dar a verdadeira e única liberdade que dá sentido à vida, que proporciona ao ser humano experimentar uma vida plena de sentido agora e no futuro, e na vida eterna. A liberdade da culpa, da condenação, do castigo, do pecado. Àqueles que já aceitaram essa oferta, o apelo hoje é para que aceitem ser reafirmados uma vez mais nessa verdadeira liberdade. E aos que ainda não conheciam essa oferta graciosa, o apelo é que eles aceitem ser libertados e passem a viver essa liberdade. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Àqueles que aguardamos a vinda do Senhor, Deus promete a redenção do nosso corpo, lá em Romanos 8:23.
no futuro, quando a criação também conhecerá a libertação da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Que essa linda promessa se cumpra na sua vida, meu querido, na minha vida, nas nossas vidas, para a glória de Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque o tema de hoje é muito lindo, Senhor. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá. Que este meu querido irmão experimente todos esses aspectos de liberdade ainda nessa vida e seja liberto também do pecado e esteja plenamente no céu, liberto para sempre, para a eternidade, quando o Senhor voltar e chamá-lo para a eternidade. Assim eu dedico esse meu querido irmão a mim, dedico nossas vidas com a liberdade que Cristo concede nas tuas mãos, nesse doce nome precioso de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.